O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, quando voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que diz tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O relato da mulher apanhada a cometer adultério não pertencia inicialmente ao Evangelho de João. Terá sido um relato introduzido tardiamente no quarto Evangelho, pois não aparece nos manuscritos anteriores ao ano 300. É ignorado pelos padres da Igreja do século IV. Depois disso, a canonicidade é defendida por Santo Agostinho, Santo Ambrósio e São Jerônimo, que, no entanto, o colocaram noutro lugar, depois do capítulo 7:36. Aliás, o texto não possui as características do estilo do Evangelho de João, e a sua temática não encaixa nas preocupações teológicas do autor do quarto Evangelho. Alguns manuscritos antigos colocam-no no Evangelho de Lucas, que seria o lugar mais lógico para enquadrar o relato, dado o interesse de Lucas em sublinhar a misericórdia de Deus para com os pecadores daquela época. Não se sabe quem recolheu este relato, nem por que portas veio ter o Evangelho de João. Alguns viram neste Evangelho a que foi votado durante o templo a dificuldade da igreja primitiva em aceitar uma história escandalosa numa altura em que o adultério era considerado totalmente incompatível com a condição dos batizados, levando inclusive à exclusão da comunidade cristã. Contudo, o fato do texto, depois de algum tempo, se ter imposto e aparecer num dos evangelhos, é considerado a confirmação da sua autenticidade. Não foi possível silenciar um episódio que se baseava numa tradição consistente. Seja como for, a Igreja acabou por aceitar este relato como um texto inspirado e por incluir no tesouro da Palavra de Deus. A cena que vai ser descrita situa-nos no Templo de Jerusalém. Jesus tinha pernoitado no Monte das Oliveiras, mas pela manhã dirigia-se de novo para o templo, onde costumava ensinar todos aqueles que iam ao seu encontro. Jesus está sentado na esplanada do templo, na atitude clássica dos mestres que ensinam seus discípulos. Sentado como os rabis, ele vai oferecer a todos os que ali estão uma lição inesquecível sobre a forma como Deus olha para a fragilidade dos seus filhos. Os escribas e os fariseus apresentam-se diante de Jesus com uma mulher, contam-lhe que ela foi apanhada a cometer adultério. Lembram a Jesus o que a lei determina em casos semelhantes, mas perguntam a Jesus a sua opinião sobre a matéria.
A lei determinava efetivamente que se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem adúltero e a mulher adúltera serão punidos com a morte. Os acusadores desta mulher, contudo, não fazem qualquer referência ao homem com quem ela estava a cometer adultério. As mulheres do tempo de Jesus eram o elo mais fraco na cadeia da organização social da Palestina. Provavelmente, nem sempre se aplicaria esta lei, mas parece que no exemplo presente, os juízes, entre aspas, da mulher, pareciam dispostos a aplicar para maltratar Jesus. O autor do relato revela-nos, no entanto, que aqueles escribas e fariseus estavam sobretudo interessados em armarem uma cilada a Jesus e terem pretexto para o acusar. Efetivamente, se Jesus optasse pela clemência contra o que a lei estipulava, seria acusado de fazer da lei letra morta e perderia o direito de se apresentar com qualquer pretensão messiânica. Mas se ele aprovasse a lapidação da mulher, estaria a contradizer tudo que costumava ensinar sobre perdão, misericórdia, compaixão. A questão era decisiva. Não se tratava de uma questão meramente acadêmica, mas de uma decisão que implicaria a vida ou a morte de uma pessoa. A mulher acusada está de pé e no meio dos presentes, na posição habitual que o acusado ocupa quando é apresentado ao tribunal. Os acusadores não se dirigem à mulher, uma vez que a sua culpabilidade está definida desde o primeiro momento. Eles dirigiram-se apenas a Jesus, pois o que lhes interessa é comprometer Jesus. Colocada a questão, todos os que assistem à cena estão pendentes da reação de Jesus. Jesus não responde logo. Inclinou-se, começou a escrever com o dedo no chão. Têm sido dadas as mais diversas explicações para o gesto de Jesus. Há quem ache que Jesus estaria a escrever a sentença que ia proferir antes de proclamar. Há também quem ligue o gesto de Jesus a um texto do profeta Jeremias que fala dos que se afastam de Deus, que serão escritos no pó, isto é, na terra dos mortos. Mas o mais provável é que se trate de uma pausa destinada a ganhar tempo. Esse tempo tenha talvez servido a Jesus para acalmar a sua irritação perante o descaramento daqueles vigilantes da moral e dos bons costumes. Mas também serviria para que os escribas e fariseus se confrontassem com a gravidade do que estavam a exigir em nome de Deus. Com seu silêncio, Jesus estava a convidá-los, sem palavras, a passar do domínio da lei para o domínio da misericórdia. Contudo, os que acusavam a mulher não quiseram ou não souberam aproveitar a oportunidade que lhes foi dada para chegarem, por eles próprios, à compaixão. Continuaram a interrogar Jesus, exigindo a resposta. Foi uma altura que Jesus tomou a palavra para dizer: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O dito de Jesus convidava aquela gente a tomar consciência de que o pecado é uma consequência dos nossos limites muito humanos e que ninguém está isento dessa condição. Poderá alguém que tem consciência de seus limites e falhas ter a ousadia de acusar outros e de exigir que lhe seja dada a morte como castigo? Jesus, depois de atirar aos acusadores da mulher esta provocação que lhes desmascarava a hipocrisia, continuou a escrever no chão, dando-lhes tempo para interiorizar o que tinha sido dito e para tirar as conclusões que se impunham. O texto acrescenta que, depois de ter ouvido as palavras de Jesus, os escribas e fariseus foram saindo um após o outro, a começar pelos mais velhos. A indicação pode querer dizer que os mais velhos têm mais uma longa experiência de fragilidade humana. Nessa altura, Jesus ergueu-se e olhou para a mulher. A controvérsia com os escribas e fariseus tinha terminado.
Mas a mulher ainda estava ali, à espera de uma palavra de Jesus. E Jesus, depois de ter constatado que não havia ali ninguém para emitir uma decisão de condenação, disse simplesmente à mulher: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para mostrar-nos o rosto e o coração de um Deus que ama incondicionalmente os seus filhos e que não os condena pelas suas fragilidades. Mas a intervenção de Jesus não se fica pelo não condenar. Ao mesmo tempo, Jesus liberta a mulher, apontando-lhe um caminho novo. Convida-a a fazer escolhas que a tornem livre e que não a aprisionem numa vida sem saída. A dinâmica de Deus é uma dinâmica de misericórdia, pois só o amor transforma e permite a superação dos limites humanos. É essa a realidade do reino de Deus. O episódio da mulher apanhada em adultério, trazido até Jesus pelos escribas e doutores da lei, oferece-nos muito pelo retrato de Deus e da forma como Deus encara a fragilidade dos seus filhos e filhas. Garante-nos que o Deus que Jesus veio revelar funciona numa lógica de misericórdia e não numa lógica de estrita retribuição. Diz-nos que a força de Deus não está na condenação e no castigo, mas sim no amor e no perdão. Assegura que o nosso Deus não quer a morte daquele que errou, mas sim a libertação plena de cada um dos seus filhos. Confirma que o coração de Deus é um coração de pai ou de mãe, sempre cheio de amor pelos seus queridos filhos. Sempre que lhe apresentamos as nossas misérias e as nossas decisões estúpidas, ele diz-nos: eu não te condeno. Sempre que caímos numa ou outra vez dos mesmos erros, ele diz-nos: eu não te condeno. Sempre que nos apresentamos diante dele, decepcionados com a forma como conduzimos a nossa vida, ele consola-nos e garante-nos: eu não te condeno. Sempre que nos sentimos mal vistos, incompreendidos, marginalizados, ele diz-nos: eu não te condeno. Neste tempo quaresmal, quando somos convidados a olhar para as nossas fragilidades, 1000 vezes repetidas, é consolador ouvirmos de Deus este eu não te condeno, dar-nos vontade de superarmos as nossas limitações e abraçarmos com decisão um caminho novo, uma vida nova. Sigamos na misericórdia o caminho quaresmal, afinal, a Semana Santa, a Páscoa de Jesus já está bem próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.